Tiago 1:22 diz assim a palavra de Deus: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Vamos repetir o versículo 22 juntos, bem forte, 1, 2, 3. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Diga comigo: Senhor Jesus, fala tudo o que eu preciso. Amém. Tome o seu assento, por favor, adorando a Deus e exaltando a Jesus, porque Ele é bom. Meus irmãos, nós estivemos na introdução e no ensino da terça-feira que se passou, falando sobre esse texto bíblico e a importância de nós não sermos somente ouvintes do Evangelho, mas praticantes da palavra. Porque nós entendemos que o Evangelho, ele é muito mais prático do que teórico. Que se a palavra que nós ouvimos não for conhecimento em nós que nos leva a vivê-la, ela então não tem efeito nenhum em nós. Podemos conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, os 66 livros, os 40 escritores, a cultura, todo o pano de fundo, toda a hermenêutica, homilética, exegese do texto, mas se nós não praticarmos aquilo que nós ouvimos, não serve para nós. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é alimento para nós que produz algo em nós. Jesus, João capítulo 13, ele fala aos seus discípulos: nisto verdadeiramente conhecerão que sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. E se nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver que quando nós amamos, nós estamos cumprindo a lei, amando, colocando os mandamentos em prática, perdoando, não dando falso testemunho, guardando nossa boca da mentira, não desejando nada do que é do próximo, porque temos o amor de Deus, o amor puro, o amor que vem do céu, através da palavra de Deus habitando dentro de nós. Então precisamos viver esta palavra na prática. E eu contei aqui aos irmãos uma breve história de uma mãe que chega para sua filha e lhe propõe que faça uma campanha de oração. E ela, depois de alguns dias, chega para sua mãe, ao findar daquele propósito, e diz à sua mãe: eu escrevi uma canção sobre oração. Eu fiz um estudo sobre o que é oração no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Deu toda uma explicação. Eu trouxe para você, mamãe, todos os versículos da Bíblia que falam sobre oração. E aquela mãe pergunta à sua filha: mas você orou? E ela lhe diz: eu não orei, eu só fiz tudo o que eu poderia fazer, menos praticar aquilo. E a mãe diz à filha: se você não praticou, então você não sabe de fato o que é a oração. Porque, irmãos, a prática vale mais do que a teoria. E falei aos irmãos que a crise que nós vivemos nos dias atuais é uma crise em função disso. Nós somos bons evangélicos, temos a roupa de evangélico, o falar evangélico, temos as manias evangélicas. O problema é que a maioria dos evangélicos não pratica aquilo que ouve. E aí nós temos escândalos, problemas, divisões, contendas, e aqui não tem ninguém que faça essas coisas, somos santos do Senhor, não é verdade? Então, nós temos esta crise, a crise da prática. E a prática da palavra é o que definirá se nós estamos em Cristo ou não. E nós daremos conta, disse o Senhor Jesus, de cada palavra frívola
cada palavra louca, daremos conta daquilo que pensamos, falamos, sentimos e fazemos. E haverá um dia, Paulo escrevendo aos Romanos fala sobre isso, que Deus julgará o segredo dos corações dos homens. Se abrirão os livros e não haverá desculpa nenhuma. Jesus vai olhar para nós e vai perguntar: se você conhecia tanto, por que você não viveu, não praticou aquilo que você conheceu? Isso é tão sério. Mateus capítulo 7, Jesus trata sobre essas coisas, versículo 21 a seguir, ele começa a falar sobre pessoas que profetizaram no nome dele, que expulsaram demônios, que fizeram a obra, mas não tinham um relacionamento com ele, não praticavam a palavra, mas tinham dentro do seu coração a iniquidade. E ele começa a dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí ele começa a falar sobre essas pessoas que fazem a obra, mas não praticam a palavra. E que haverá um dia que elas ouvirão: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E Jesus continua o ensino dizendo que aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, veio o vento, os rios e a chuva, combateram contra ela, mas não caiu porque estava firme na rocha, e a rocha ali é a rocha da prática da palavra. Mas também houve um que edificou a casa onde? Na areia, e na areia é da ausência da prática da palavra. Então todos vamos passar por tempestades, por ventos, por chuvas, por rios, só que o que nos diferenciará é a prática então do evangelho. Se não praticarmos, não servirá de nada conhecermos a palavra. Se nós conhecermos a palavra e a vivermos, já valeu a pena tudo, porque estaremos assim glorificando o nome do Senhor. E dentro disso, começamos a abordar então sobre o cuidado da vida espiritual, esta vida prática que deve ser vivida. E falamos sobre a importância da oração. Expliquei aos irmãos sobre o que é oração, os tipos de oração, a forma que devemos orar. Expliquei aos irmãos, falamos sobre isso, sobre os pormenores da oração. Falamos sobre, se tiramos algumas dúvidas, né? Esclarecemos algumas coisas. Tem alguma posição para orarmos? Falamos sobre isso e aprendemos muito sobre estas coisas. Compartilhei aos irmãos também algumas experiências a respeito da oração. E hoje nós vamos, dar continuidade a esse tema tão importante que é cuidar da nossa vida espiritual na prática. Tá bom? Quem está feliz por isso? Ô, glória, durma não que vai dar certo, viu? Então hoje nós vamos abordar alguns temas e que Deus nos ajude. Creio que vai dar tempo. Nós vamos continuar esse tema, vida cristã na prática, cuidando da vida espiritual. Então hoje vamos começar falando sobre o jejum. Oh, glória a Deus. Jejum, que é isso, pastor? Tem gente que tanto tempo que não jejua, que não sabe o que é jejum. Jejum parece uma lenda em alguns lugares. Em alguns lugares que Deus me leva para levar sua palavra, e eu falo sobre o jejum, tem gente que nunca jejuou na vida, e é crente há anos, mas lê na Bíblia sobre o jejum, estuda sobre o jejum, mas não jejua. Então o que é o jejum? O jejum é bíblico? O jejum é válido para os dias de hoje? Como eu devo jejuar? Qual a melhor maneira? Quais são os propósitos do jejum? Ou os benefícios? O que eu devo ter em atenção, em alerta, quando eu vou jejuar? Será que Jesus falou sobre o jejum? Vamos aprender algo relacionado a isso? Vamos? Quem tem vontade de aprender da palavra de Deus? Então, o jejum é uma poderosa arma espiritual que foi dada pelo Senhor Jesus, principalmente ao seu povo, à sua igreja. Observamos em Mateus 17, 21, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: esta casta de demônios só vai sair por oração e jejum.
Então, é uma arma espiritual poderosa. A palavra grega utilizada no Novo Testamento para jejum é nesteia, e significa jejum, abstinência voluntária como exercício religioso. Ou seja, jejuar é abster-se de algo, fazer um propósito, abstenção de alimentos. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse jejum bíblico. No Antigo Testamento, o povo de Deus jejuou, sim ou não? Vocês têm dúvida, gente? Sim. Acorda aí, viu? No Novo Testamento, a igreja de Cristo jejuou? Sim. Atos capítulo 13 é um exemplo disso. Os discípulos vão fazer propósito de oração e jejum, buscando a Deus. E a igreja que é espiritual é uma igreja que tem propósitos de oração e de jejum. Então, o jejum bíblico é diferente, meus irmãos, do que uma abstenção natural de alimentos, né? Hoje tem crente que faz aquele jejum intermitente e acha que está jejuando ao Senhor. Uma coisa é o jejum para o Senhor, outra coisa é o jejum intermitente para cuidar do seu corpo, da sua dieta. E aí eu já vi uma irmã usando essa desculpa para dizer eu jejuo todo dia. Por quê, minha irmã? Como assim? Não, pastor, é porque eu faço jejum intermitente. Não, você faz para o benefício da sua saúde e deve fazê-lo, mas apresente ao Senhor um jejum espiritual também. Será que existe alguma maneira correta de fazer este tipo de jejum, ou jejum bíblico? Existe. O que nós devemos aprender dentro da palavra de Deus, meus irmãos, é que para Deus vale muito a intenção do nosso coração. Tem coisas que não são tão efetivas ou recebidas por Deus por aquilo que é feito, mas como é feito. Os irmãos entendem isso? Por exemplo, um exemplo que eu dei aqui alguns dias atrás, na questão da oferta de Caim e de Abel, Gênesis capítulo 4, era uma oferta, era um culto, mas atentou o Senhor Deus, primeiro para a oferta ou primeiro para o ofertante? Primeiro para o ofertante. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Caim e para a sua oferta, para Abel e para a sua oferta, porque Deus não estava interessado não somente naquilo que foi recebido, mas sim no coração do ofertante. Lembra quando Jesus fala sobre a oferta da viúva pobre? E ele fala que ela deu muito mais do que todos aqueles que estavam ofertando no culto. E os discípulos, eles não entendem porque a perspectiva dos discípulos é natural. Mas teve gente muito rica, Jesus, que ofertou muita coisa no culto hoje. Aí Jesus vai explicar a eles que diante de Deus não é a quantidade, é a qualidade. Então nós devemos entender que nas questões espirituais, a qualidade é muito mais importante que a qualidade. Mas uma coisa não sobrepõe a outra. Não é porque eu não faço com qualidade que eu não devo fazer. Eu devo fazer, mas fazer com qualidade. Oh, glória a Deus. Então, olha o que a Bíblia fala sobre algumas coisas, sobre jejuar da maneira correta. Isaías 58:3. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito da maneira correta. Isso aconteceu no Velho Testamento quando o povo começou a indagar. 58:3 de Isaías. As irmãs estão aí hoje, oh glória, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferir descompunho iníquo. Não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. O que Deus está combatendo aqui? A motivação equivocada. O porquê fazer
Será que devo fazer só por fazer ou fazer para agradar a Deus? Então, o profeta Isaías está sendo um instrumento de Deus para responder essa indagação do povo, que jejuava muito mais para aparentar algo, como nos dias de Jesus os fariseus, e Jesus combate isso, chamando eles de hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Porque faziam para aparecer a gente, aparecer ao povo, dar aquela conotação de que somos espirituais, porque estamos jejuando. E agora o profeta Isaías começa a combater o quê? O motivo do jejum. Então, irmãos, vamos consagrar nossas vidas a Deus? Então, diga comigo assim: se quero consagrar minha vida a Deus, não posso tocar trombeta. Jesus fala sobre essas coisas porque ele combate a hipocrisia dos religiosos do seu tempo. O que tem de gente hoje que vai orar e faz live de oração? Vai orar e fala para todo mundo: eu oro tantas horas por dia, eu jejuo tantos dias na semana. Só que Deus julga a nossa intenção. Ele sabe o porquê nós estamos fazendo isso. Ele sabe de fato o porquê nós estamos consagrando. Porque não adianta jejuar, orar, mas com a motivação errada. Deus não se agrada e não recebe. Porque tem gente que consagra a sua vida a Deus e só deixa de comer, mas não oferece ao Senhor algo que lhe agrada. Então, antes de nós entrarmos na forma como deve ser feito, nós devemos entender a motivação correta em primeiro lugar. Devemos jejuar, devemos orar, devemos ser espirituais, mas o nosso coração deve ser um coração para Deus. Aleluia! Vai jejuar, não fica contando para todo mundo. É claro que há momentos e momentos. Por exemplo, está em casa, vai fazer um propósito de jejum. Aí diz para sua esposa ou para o seu esposo: meu bem, hoje eu vou consagrar até mais tarde, tá bom? Se não comer na hora que põe a comida também dá briga, né, irmão? Então tem que vigiar com essas coisas, se organizar, isso não é problema. O problema é sair por aí mostrando: eu sou espiritual, eu não sei o que, eu faço e aconteço e deixo de acontecer. Isso é perigoso. A Bíblia diz que se nós fizermos isso, nós já recebemos o nosso galardão e Deus não vai se agradar disso. Nossa vida é para Deus, então a glória é de Deus e não nossa. Que nós possamos, como eu desejo isso, como igreja, irmãos, entendermos que Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, mas a glória sempre será dEle. Como é bom você ouvir pessoas que realmente entendem isso, porque elas vão dizer: Deus usou o irmão, mas a glória é de Deus. Porque foi Deus que usou, foi o Senhor que olhou para mim. Se Deus usa até uma mula para falar com um profeta, irmão, por que não pode usar quem Ele quer? A questão é que nós limitamos o agir de Deus, porque temos muitas motivações que são erradas. Queremos fazer para aparecer e não fazer para agradar o Senhor. Na verdade, tem coisas que nós vamos aprendendo na caminhada da fé, que vamos fazer e ninguém vai saber. E o nosso galardão está guardado lá no céu. Porque aquilo que os homens podem nos recompensar, nós vamos receber aqui. O prazer será em receber a recompensa naquele grande dia. Quando Ele olhar para nós e saber: não fez para agradar a terra, fez para agradar o céu. Não fez para a glória própria, fez para a glória de Deus. Então recebe, meu filho, recebe, minha filha. Então, vamos jejuar, vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos fazer da maneira certa, correta. Então precisamos entender: nossa vida deve ser para a glória de Deus. A não ser os dias, como por exemplo, nós temos nossa escala de jejum das irmãs das diaconisas. Então está lá o dia, porque é um propósito com todas as irmãs que servem. Então é um propósito coletivo.
quando é individual é diferente. Então nós estamos consagrando nossa vida para Deus e deve ser feito de maneira correta. E eu lhe pergunto, qual é a sua motivação? Faz para Deus ou para agradar alguém? Ou só faz quando alguém está vendo? Para mostrar que é espiritual? Só vem no culto... aí é que eu ia entrar. Só vem no culto quando alguém está. Quando o pastor, quando o irmão, quando alguém está. Só consagra quando alguém pede. Só vem na oração quando crê que pode vir, ou faz isso para Deus, para a glória de Deus, por amor ao Senhor, porque deseja viver uma vida para Deus e ter um relacionamento com Deus. Isso diz muito sobre como está o nosso coração. A minha oração como pastor é que Deus levante um povo que ame Ele, com todo o coração. Porque aí não importa quem, não importa onde, não importa como, nós vamos servir ao Senhor e vamos ser fiéis ao Senhor. Então, meus irmãos, que tipos de jejum existem? Existem pelo menos 3 tipos de jejum. O jejum total, o jejum de abstenção total, que é o jejum onde não se come e não se bebe nada. Existe o jejum parcial, que é um jejum que é feito bebendo água. Então, dizem os estudiosos que o jejum de 40 dias era o jejum onde se bebia água, principalmente na cultura judaica, no calor do deserto durante o dia, senão eles não suportariam 40 dias sem água. Jejum parcial. E existe o propósito do jejum sobre algo. Por exemplo, tem gente que jejua assim, eu não vou comer carne. Aí tem alguém que diz, misericórdia, pastor, que jejum é esse? Mas tem gente que faz esse tipo de jejum. O jejum a respeito de algo que gosta e consagra-se. Tem uma denominação no Brasil que ficou famosa pelo jejum da televisão, da Coca-Cola. Nem vou entrar em detalhes, viu? Mas são propósitos que nós apresentamos diante de Deus, tá bom? E Jesus jejuou, Jesus consagrou sua vida a Deus. Mateus 4:2, Lucas capítulo 4, a Bíblia cita o exemplo de Jesus. Qual o propósito do jejum? Kenneth Reagan afirmou acerca do jejum: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas jejuar mudará a nós. Vai nos ajudar a manter-nos mais suscetíveis ao Espírito de Deus. O jejum não torna Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. O jejum está ligado diretamente a nós, nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Jejum mortifica a carne e vivifica o Espírito em nós. Então, o jejum aflige essa, como diz o pastor Diego lá na Espanha, a carne velha, que está aqui, que quer guerrear contra o Espírito de Deus, para saber qual é a vontade que será feita. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. A carne milita contra o Espírito contra a carne, a saber qual vontade será feita, a da carne ou a de Deus. O jejum mortifica essa carne e submete ela à vontade de Deus. Então, meus irmãos, existem alguns propósitos na Bíblia do jejum. O primeiro deles, o jejum era um sinal de consagração a Deus. O voto do nazireado envolvia abstinência de jejum de determinados tipos de alimento. Números capítulo 6, versículo 3. Outro propósito, arrependimento de pecados. Além da consagração, o jejum também era um sinal de arrependimento. Samuel e o povo jejuando em Mispá como sinal de arrependimento. 1 Samuel 7,6. Outro propósito do jejum, luto. No Antigo Testamento era muito comum essa prática. Nos dias de luto, jejum. Davi vai jejuar, segundo Samuel, capítulo 1, versículo 12. Outro propósito de jejum, em tempos de aflições. Davi jejua em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente e acaba morrendo, segundo Samuel 12. Outro propósito do jejum, buscando proteção.
Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e bênção de Deus sobre a sua viagem. Esdras 8:21. Outro propósito de jejum, em situações de enfermidade. Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Salmo 35:13. E outro propósito, intercessão. Daniel orando por Jerusalém, seu povo, Daniel 9:3. Nos evangelhos, existem outros propósitos de jejum. Por exemplo, preparação para a batalha espiritual. Mateus 17:21, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Outro propósito, estar em comunhão com o Senhor. Lucas capítulo 2, o versículo 37. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente, porque queria estar com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Outro propósito, preparar-se para o ministério, para o exercício do ministério. Lucas 4:1, Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum no deserto. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos alguns propósitos diferentes, como, por exemplo, ministrar ao Senhor, Atos 13:2. Eles jejuaram para adorar ao Senhor, para oferecer ao Senhor o culto. Que coisa tremenda, irmão. Jejuaram, se consagraram, estiveram mais sensíveis à voz de Deus para poder adorar o Senhor com liberdade. Outro propósito, enviar ministérios. Atos 13:3, na hora de impor as mãos e enviar os missionários, eles estavam em oração e jejum. Outro propósito, Atos 14:23, estabelecer presbíteros, levantar líderes na igreja. Eles tinham o costume de jejuar para poder estar sensíveis à voz de Deus e saber quem eram as pessoas que o Senhor queria levantar. Nas epístolas só encontramos menções de Paulo de ter jejuado, segundo aos Coríntios 6:3, 11:23 ao 27. Qual a duração do jejum na Bíblia? Ou quanto tempo deve durar o jejum? A Bíblia não determina regras deste gênero, portanto, cada um é livre para escolher quando, como, quanto jejua, claro, sentindo a direção de Deus e também se conhecendo. Por exemplo, um irmão que tem diabetes vai fazer um jejum de 24 horas sem comer? Não vai conseguir. Pessoas que tomam medicamentos fortes, muito difícil. Meu pai era uma pessoa que sofria com diabetes e jejuava, não deixava de jejuar, mas fazia propósitos com Deus de, eu vou oferecer ao Senhor 1 hora de jejum. Irmão, e olha que custava. E dava tremedeira, dizia, eu me chamava de Dudu, porque meu nome é Marcelo Eduardo, e dizia, Dudu, ora pelo pai aqui, que o pai está ruim, mas vou vencer, em nome de Jesus. E aí jejuava, entregava o seu jejum e agradecia a Deus com alegria. Então, cada um vai fazer o seu propósito diante de Deus. É natural, irmãos, que os primeiros dias de jejum sejam mais difíceis. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer. Tem gente que diz assim, vou jejuar hoje, até o meio-dia, mas levanta 11h30. Aí fica difícil. E toma 3 copos de água, né, irmão? É misericórdia. Então, nós não estamos falando sobre isso. Então, quero apresentar um propósito diante do Senhor. Então, faça este propósito, faça testes. Por exemplo, vou jejuar até meio-dia hoje. Vou levantar mais cedo, vou buscar Deus, vou trabalhar, vou servir. E amém. Cada um tem a sua rotina, sua maneira de apresentar-se diante de Deus. Na Bíblia, existem alguns exemplos de duração de jejum. Por exemplo, o dia da expiação, 1 dia. O jejum de Esther, 3 dias, e de Paulo também. 7 dias era o tempo de duração do jejum pelo luto da morte de Saul. O jejum involuntário de Paulo, os que com ele estavam no navio, 14 dias. Jejum de Daniel, tão famoso, 21 dias. E o jejum do Senhor Jesus no deserto, 40 dias. É importante nós entendermos que esse jejum deve ser apresentado diante de Deus, primeiro com
qualidade. E depois com consciência. Tá bom? Como eu vou fazer esse jejum, pastor? Como vou iniciá-lo? Primeiro, apresente os propósitos diante de Deus. Senhor, quero fazer esse jejum, em primeiro lugar, para mortificar minha carne e ser mais sensível à tua voz. Eu quero ser mais do Senhor. Eu quero estar mais em comunhão com o céu. Eu quero estar mais perto do Senhor. Quero ouvir tua voz. Quero que o Senhor olhe para mim e veja que verdadeiramente meu coração quer ser teu. Segundo, você pode dizer, Senhor, eu apresento aquela causa diante de ti. Terceiro, Senhor, minha família, a igreja, o irmão tal que está passando por tal necessidade. Apresento diante de ti e começo esse propósito debaixo da tua bênção. Peço que o Senhor me guarde, me sustente, me ajude, em o nome de Jesus. Então, começou o jejum. Então, vai orando, pedindo a Deus graça. Com certeza será uma bênção. Coloca o texto, por favor, de Eclesiastes capítulo 5 e o versículo de número 4. Olha o que diz aqui o texto. Quando a Deus fizeres algum voto e não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares, paga-o. Agora, irmão, vai apresentar um jejum, vai apresentar algo consagrado ao Senhor, e quebra esse voto que foi feito diante de Deus, aí o negócio é complicado, não é? Então, antes de fazer isso, façam os testes. Por exemplo, eu nunca jejuei, vou jejuar 24 horas. Vai passar mal, irmão. Tiver pressão baixa, vai desmaiar. Não é acostumado. Trabalho no pesado. E aí vai fazer um propósito desse. Então, faça até tal hora, veja como o seu corpo funciona. Tem gente que pergunta para o médico para saber como é. Então, veja tudo isso para saber se realmente você vai poder, porque não é fácil. A batalha espiritual é grande, para que você não vença, não persevere, não continue. Então, o jejum prolongado. Há algo especial no jejum prolongado, mas deve ser feito sob a direção de Deus, como Lucas 4:1. Vale ressaltar também que certos cuidados devem ser tomados. Não podemos brincar com o nosso corpo. Uma dieta para a desintoxicação do organismo antes do jejum é recomendada, e também na quebra do jejum prolongado, mais de 3 dias. Procure orientação e acompanhamento médico se o Senhor lhe dirigir a jejum deste gênero. Por exemplo, eu tenho pressão baixa. Uma vez eu fiz um jejum de 3 dias, irmão. E na virada do 3º dia, numa campanha de oração da igreja, está lá eu, Senhor, oh glória, eu vou para o céu, aleluia. Orando com fervor, meu irmão, com vontade. Na hora que eu dei as mãos para a oração, veio só aquela escuridão na minha frente, eu só lembro que eu fiz assim, oh glória. Acordei com o pastor Lindomar orando, sai espírito de morte, em nome de Jesus. Porque nunca tinha feito. E valeu a experiência. Depois, no outro dia, entreguei o jejum já no 3º dia. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, vai fazer um jejum prolongado? Cuidado. Tom, pede para o pessoal lá que está na cozinha vir para o culto. Por favor, em nome de Jesus. Eu conheço pessoas que fizeram propósitos de jejum prolongados, irmãos, e nunca mais puderam jejuar na vida. Porque fizeram por emoção, fizeram por aquele fervor do momento. Por exemplo, eu conheço um pastor, irmão, fez um propósito de 40 dias de jejum. Ele fez, ele cumpriu, nunca mais jejuou na vida e tem problema de saúde até hoje, por causa disso. Então, ter cautela, ter cuidado. Como entregar o jejum? Normalmente, tendo essa possibilidade estando em casa, busca um lugar reservado, dobra os seus joelhos, entrega ao Senhor. Pai, eu entrego o meu jejum diante de Ti, os propósitos foram apresentados, nossas vidas estão nas Tuas mãos, que a Tua graça esteja sobre nós e que, mais importante, o Teu nome seja exaltado. Vai comer? Tem gente que entrega o jejum comendo buchada.
Aí come uma comida forte, irmão. O efeito colateral vai ser complicado. Então toma um copo de água, vai na manhã, vai devagar, vai tranquilo, vai entregar esse jejum, dá um tempo, vai ser uma bênção. Faz uma refeição, procure fazer uma refeição mais leve, tá bom? Eu lembro de um irmão, eu morei numa casa de recuperação, meu pai era pastor lá, e eu fui ajudar o pai a fazer a obra de Deus. E nós tínhamos consagração até às 5 da tarde. Levantava às 5 da manhã, devocional, consagração, oração, leitura, Bíblia, oração. Se não convertesse ali, não convertia nunca mais. E eu lembro que os irmãos, na hora que iam entregar o jejum, eles serviam o prato, tão conhecido prato monte, né? O monte era tão grande que não conseguia ver o irmão. E quem sai do mundo das drogas sabe o que eu estou falando. Quem já saiu ou já foi numa casa de recuperação e viu que é uma refeição lá. Meu irmão, parece que toda a comida que eles não comeram na vida, eles querem comer naquele momento. E aí os irmãos comiam tanto que passavam mal na entrega do jejum. Tinha uns que tinha que ser carregado para sentar no sofá, tinha que fazer oração por ele. Abana o irmão, em nome de Jesus, vai vencer. Perigoso dar uma congestão, tá? Então faça uma refeição leve, cuidado, cautela, vai ser uma bênção, mas faça da maneira correta. Jejum no ponto de vista científico. Pesquisas recentes mostram que deixar o físico um pouco de lado, no que tange à alimentação, acaba por beneficiá-lo. Um amplo estudo realizado pelo National Institute, ou Glória, Angeng, Instituto Nacional do Envelhecimento, aleluia, em Baltimore, Estados Unidos, concluiu que jejuar em dias alternados pode ajudar na manutenção do cérebro, gerando longevidade e saúde em geral. Põe atenção. O estudo recentemente divulgado no encontro anual de Associação Americana para o Avanço da Ciência, em Vancouver, no Canadá, mostrou que o jejum também ajuda o corpo a combater doenças degenerativas, comumente ligadas ao avanço da idade, como mal de Parkinson e de Alzheimer. Mark Matheson, coordenador do Laboratório de Neurociências do Instituto, diz que diminuir o consumo de calorias pode ajudar o cérebro. Mas uma pequena redução não é tão boa quanto quase que parar de comer em certos momentos. Pode ser melhor alternar períodos de jejum, ingerindo praticamente nada, com períodos em que a pessoa come mais à vontade. Madison considera suficiente reduzir o consumo diário para cerca de 500 calorias nesses períodos e comer menos, 2 vezes por semana, por exemplo, no jejum, para começar a sentir os benefícios. Então, meus irmãos, o jejum ele traz benefícios também para o nosso corpo. Por exemplo, o jejum traz reforço ao sistema imunológico. E eu vou ler porque são informações mais específicas. Ajuda no metabolismo humano e traz reforço ao sistema imunológico. O jejum também desempenha um papel crucial na modulação do sistema imunológico. Estudos sugerem que períodos de jejum podem estimular a regeneração das células imunes, melhorando a resposta do corpo a infecções e doenças. Esse efeito é particularmente relevante em um mundo onde o estresse e a exposição a toxinas ambientais comprometem constantemente nossa imunidade. O jejum traz longevidade de vida e prevenção a doenças. Aumenta a imunidade, logo traz isso. Detoxificação e saúde mental. Detoxificação é o processo de remoção de substâncias tóxicas do organismo. O corpo possui um sistema natural de detoxificação, que é gerenciado pelos órgãos como fígado, rins, sistema gastrointestinal, pele e pulmões. Então o jejum aumenta essa possibilidade desse detox do nosso corpo. Jejum, na prática, eu anotei algumas coisas práticas aqui que vão nos ajudar. Embora os benefícios do jejum sejam muitos, é crucial abordar essa prática com cuidado e consciência. Algumas dicas: comece
devagar. Ouça o seu corpo, esteja atento aos sinais do seu corpo. Toma medicação, pressão baixa, pressão alta, tem que tomar esse cuidado. Hidrate-se, tome água, terminou o jejum, tome bastante água. Consulte um profissional, dependendo do caso, tem que cuidado, consultar o médico. E prepare-se, consuma alimentos, vai jejuar. Geralmente o jejum começa a que horas? No amanhecer, na consagração do dia. Senhor, hoje até tal hora eu vou me consagrar. Então no dia anterior, se alimente, coma direito, beba água, para que você não sinta tanto esses efeitos. Então nós aprendemos sobre o jejum, e eu sei que é um ensino rápido, é só uma pincelada em cima disso, porque a vida cristã envolve oração, jejum e também leitura da palavra de Deus. E eu vou correr para nós concluirmos hoje. Então a vida cristã, ela se desenvolve aí, oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Será que um crente deve ler a Bíblia? Meu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus fala algo importante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que os discípulos, o povo de Deus, eles tinham intimidade com as escrituras do seu tempo? O compromisso do povo de Deus com a palavra de Deus era tão grande que nos primórdios, lá no começo, os irmãos vão estudar isso, vão saber, ou que já estudaram vão lembrar. Não existia a palavra escrita e eram tradições que eram contadas de pai para filhos, as histórias, o temor a Deus, os ensinos, os mandamentos, os escritos, eles eram transmitidos de geração em geração. Na cultura judaica, a criança até os 12 anos deve conhecer todo o Pentateuco, a Torá, os mandamentos, eles devem conhecer a palavra. Então, um crente que quer viver uma vida cuidando da sua vida espiritual e quer viver essa vida cristã na prática, além da oração e do jejum, eles devem também, essas pessoas que querem isso, devem também ler a palavra de Deus. E um irmão me diz, eu não sei ler, pastor. Uma vez eu falei para um irmão, então coloca o irmão Cid Moreira no YouTube, meu irmão, e vai ouvir a Bíblia. Mas isso não lhe dá o direito de não escutar a palavra e não aprender da palavra de Deus. No curso Bible Matters, John Bever entrevista Scott Lindsay sobre como estudar a Bíblia. Scott faz referência a uma pesquisa científica que vai nos ajudar a entender sobre isso. O Centro de Engajamento da Bíblia fizeram várias pesquisas com mais de 40 mil americanos, de crianças de 8 anos até anciãos de 80 anos. E essas pesquisas incluíram amostras aleatórias e não aleatórias de seguidores de Cristo, pessoas que se declaravam crentes. A pesquisa buscava saber o grau de envolvimento das pessoas com as Escrituras Sagradas no que diz respeito à leitura. E eles chegaram a alguns dados muito interessantes. Descobriu-se então que ler a Bíblia 4 vezes por semana surte um impacto tremendo no cérebro humano. Olhe só essas informações. O sentimento de solidão cai em 30%. Problemas com raiva cai em 32%. A amargura nos relacionamentos cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Estagnação espiritual cai 60%. Contato com a pornografia cai 61%. Compartilhar a fé aumenta, o evangelismo aumenta em 200%. E o discipulado aumenta em 230%. Então diga comigo, eu preciso ler a Bíblia. Vocês viram os tantos, existem muitos benefícios a respeito da leitura bíblica, mas a maioria deles só ocorre depois das 4 vezes por semana. E eu lhe pergunto, qual é a sua intimidade com a palavra de Deus? Irmãos, nós estamos perdendo muito feio
para outras religiões no que tange aos livros sagrados. Porque nós cremos que a palavra de Deus é o nosso manual de regra, fé e prática, que é a palavra infalível, que revela a própria vontade e a natureza de Deus, que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Só que nós não lemos a palavra de Deus. Nós estamos acostumados a ouvir o pastor falar da palavra no culto, mas nós não lemos a palavra. E a grande luta pastoral é o quê? Incentivar os irmãos a lerem a Bíblia. Lembra do vencendo as vozes contrárias? Tantas vezes que eu falei para os irmãos, leiam a Bíblia, irmãos, para vocês não serem enganados. Leiam a Bíblia e peçam a Deus discernimento. Se não entender, tira as suas dúvidas, mas faça a sua parte. Hoje tem tantas facilidades em relação a isso, tantos comentários, explicações, tanta coisa boa. Nós não temos desculpas. Quem vai ser beneficiado lendo a palavra de Deus? Nós. Então, para nós praticarmos, nós temos que conhecer, claro isso. Só que nós nunca vamos conhecer se nós não lermos. Esse estudo mostra uma forte correlação entre a frequência de leitura bíblica e vários aspectos positivos. Redução da solidão, problemas de raiva. Ih, irmão, tem gente que só lendo a Bíblia vai ser liberto da raiva. Amargura em relacionamentos. Meu Deus, vai visitando, Pai querido. Então, Hebreus 4:12 diz o quê? Coloque aí, minha irmã. Hebreus capítulo 4, o versículo de número 12. Glória a Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra, aleluia. Hebreus 4:12. Vai dar certo. Senão eu vou ler aqui. Glória a Deus. Deixa eu procurar aqui então, que vai ficar mais fácil. Que eu já estou aqui mais ou menos perto. Apareceu? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. A leitura bíblica reduz o estresse, reduz tanta coisa, raiva, reduz solidão, reduz vícios. A leitura da palavra de Deus traz paz para o nosso coração. E eu pergunto aos caros irmãos, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Será que ela está lá no Salmo 91 aberta, a folha chega a estar amarelada, achando que o Salmo 91 vai lhe proteger? Não. É o Deus da palavra que lhe guarda. É o Deus da palavra que lhe sustenta. Olha o que diz o Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instrução na justiça. Josué 1:8. Este livro da lei não se apartará da tua boca, antes meditarás nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Quer fazer com que o seu caminho prospere e você seja bem sucedido? Medite na lei do Senhor. Salmo 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, que dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos, que alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas sentenças. Não a deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual não adulterado, para que por ele cresçais para a salvação.
Deuteronômio 6,6, esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Irmãos, a Bíblia nos ordena a ler a palavra de Deus. Então, se eu não leio a palavra de Deus, pastor, eu estou em pecado? Sim. Qual pecado? Da omissão. De saber que devo fazer e não faço. Eu estou sendo omisso a isso. Então leia a palavra de Deus. Dedique tempo. Tudo que é espiritual demanda de nós tempo. E nós precisamos entender quais são os benefícios da leitura da palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, construir um relacionamento com Deus, compreensão da vida, desenvolver a fé, crescer espiritualmente, viver uma vida com propósito, superar desafios, melhora a saúde mental, enriquece o vocabulário e a escrita. Quem perde? Quem não lê a Bíblia. Outra coisa sobre a vida cristã na prática, além da oração, além do jejum, além da leitura bíblica, o congregar. Hebreus capítulo 10, 25, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, a Bíblia nos orienta a congregar, sim ou não? Sim. Quais são as desculpas que nós damos para não congregar? É melhor não ir à igreja do que ir e odiar o seu irmão. Melhor é ir, perdoar e ser crente de verdade. Outras desculpas: às vezes a 100ª ovelha não volta porque tem medo do olhar das 99. Vai converter em nome de Jesus. O principal olhar que nós devemos nos preocupar é o olhar de Jesus. E nos preocuparmos com o que Jesus pensa de nós, se o agradamos. Outra desculpa: posso ser crente sem frequentar a igreja. Pode ser simpatizante, mas não crente. Porque o crente que deseja servir a Cristo, congrega. Outros dizem: eu sou a igreja. Não é não, irmão. A Bíblia diz que nós somos os membros do corpo de Cristo. Igreja é igreja. O corpo é a igreja. Nós somos os membros. 1 Coríntios 6,19. Outra desculpa: se é para ir na igreja e ser como aquele irmão, prefiro não ir. É uma mentira do cão. Vá, seja crente, dê testemunho da palavra, porque a salvação é individual. Vamos dar conta de nós. Outra coisa: desculpas. Jesus nunca mandou construir um templo. Meu Deus. Marcos 14:15, a ceia era na casa de alguém. E o cenáculo, e Atos 2, as 7 igrejas da Ásia Menor de Apocalipse 2 e 3, cartas pastorais. O que Jesus disse em Mateus 16, essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão do céu, pelo amor de Deus. Outra desculpa que não damos para congregar: na igreja só tem falsidade. Meu Deus. Irmãos, muitos de nós só enxergamos aquilo que está em nós. Tito capítulo 1, a Bíblia diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os impuros. Então, algumas desculpas que damos para não congregarmos. E eu vou correndo para nós terminarmos hoje. Quais são os perigos de não congregarmos? Estamos falando sobre vida cristã na prática. O perigo dos pecados carnais. Geralmente, quando alguém começa a faltar culto, se isola, os pecados começam a bater na porta de novo. Tentações. E geralmente quem não vem ao culto: o culto é tudo, pastor? Não, mas é aqui que nós ouvimos a palavra, é aqui que nós somos alimentados, é aqui que nossa fé é fortalecida, é aqui que nós ouvimos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, em lugares onde tem liberdade do Espírito Santo de Deus falar. Então, muita gente começou se isolando e acabou caindo em pecados carnais. Outra coisa que acontece, o perigo de não congregarmos, o perigo de fabricarmos uma voz parecida com a voz de Deus.
Watchman Nee, quando escreveu aquele livro, O Poder Latente da Alma, ele diz uma frase que me marca, diz que a voz da alma imita a voz de Deus. E muita gente está dizendo por aí, Deus me falou, eu senti de Deus, não foi de Deus, foi da alma. Então, meus irmãos, quando nós deixamos de congregar, nós perdemos esse senso de direção, porque não ouvimos a palavra. Terceiro perigo de não congregarmos, o perigo de não encontrarmos o caminho de volta, o perigo de perder a salvação. Irmãos, tantos perigos por deixarmos de congregar. Quem perde quem não congrega? Quem perde quando não congrega? Quem não vem. Porque quando viemos somos abençoados. Pastor, mas tens irmão que é difícil, pastor? Tem. Eu também sou, você também é. Temos os nossos dias ruins e sempre alguém nos suporta. Nós não podemos suportar ninguém. Tem uns irmãos que é mais rabugento, mais cri-cri, mais enjoado, outros são mais da paz, aleluia, glória a Deus. Tem uns que são tranquilos e sereno, ou como dizem uns irmãos mais modernos, good vibes, né? Tem uma vibe mais tranquila. Outros são mais sinistros, né? Parece ter uma nuvem negra. Mas a gente não pode deixar de congregar, porque esse é o cristianismo na prática. Irmãos, a famosa frase, se eu não congregar aqui, como é que eu quero ir para o céu com os irmãos e com Jesus? Tá bom? Quando devemos deixar de congregar? Anota aí, quando sermos mais sábios que Salomão, quando estarmos mais doentes que Jó, quando formos mais velhos que Matusalém, quando chover mais que no dia do dilúvio e quando termos mais trabalho que Noé teve. Meu Deus, nessas 5 coisas você pode. E aqui eu termino com os benefícios e nós vamos orar pedindo que Deus nos ajude a praticar isso. Quais são as bênçãos de caminharmos juntos? Melhor proveito no trabalho. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1. Mais força para subir a oração. Atos capítulo 3, Pedro e João. Quando tem mais alguém é mais fácil. E também quando nós congregamos, nós construímos um ambiente de exortação. O que é exortação? A palavra exortação significa animar uns aos outros. Tem gente que acha que é puxar a orelha, mas é também. Pega na orelha do irmão e diz, vamos em nome de Jesus. Você não vai parar, viu? Vai ser crente. E vai ser de verdade, oh glória a Deus. Desanima não, irmão. É animar, dizer não desanime. Olhe para Jesus, vamos adorar a Deus, vamos servir o Senhor. Vamos lá, vamos perdoando, vamos com gratidão, com alegria. Agora se está sozinho, como é que faz? Vive em si mesmado, Provérbios 18:1, aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Qual outra bênção de caminharmos juntos? Edificação. 1 aos Tessalonicenses 5:11. Nos permite sermos consolados. 4:18 aos Tessalonicenses também. Congregar juntos abre porta para a confissão de pecados. Tiago 5:16, coloque aí. Tiago 5:16. É no congregar que nós somos fortalecidos, abençoados. Vamos lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Se não congregar, não tem uns aos outros. Não tem como suportar, perdoar, amar, exercer o cristianismo. Então congregar nos ajuda a fazer parte de uma família espiritual, Efésios 2:19, mas também nos ajuda a buscar um avivamento diante de Deus, Atos 2, e todos estavam juntos, perseverando, unânimes, no mesmo lugar, buscando aquilo que o Senhor havia dito. Eles estavam congregados. A vida cristã, meus irmãos, nós temos que entender isso. Ela é muito mais prática que teórica. E se nós não nos voltarmos à oração, ao jejum, à leitura da palavra, ao congregar, nós vamos acomodando. Quem aqui sente falta quando vem no culto? Quando não vem no culto? Quem aqui sente saudade de adorar a Deus na igreja, de cultuar o Senhor?
Quando nós perdemos isso, é porque tem algum problema que precisa ser tratado. É o sintoma de alguma enfermidade espiritual que já está apontando um alerta aí. Então guarde o seu coração. Guarde, precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E eu falei só 4 coisas que dizem respeito ao início dela, mas tantas outras que poderiam ser ditas. Mas se nós entendermos isso, nós já vamos entrar no caminho delas e vamos viver uma vida para a glória de Deus, que seja preocupada em agradar ao Senhor, em amar o Senhor, em amar os irmãos, em estender a mão, em não apontar os dedos, mas abraçar, fazer a nossa parte. Deixa o pastor tratar da ovelha, deixa o pastor ser pastor, seja irmão, abrace meu irmão. Abrace. Tem hora que tem que dizer umas verdades, tem, mas fale tudo com amor, com espírito de mansidão, como diz a palavra de Deus. Trate isso e vamos juntos, vivendo um cristianismo que seja de fato para a glória de Deus e que agrade o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus e nós vamos orar juntos. E eu quero lhe convidar para orar nessa direção. Senhor, me ajude a praticar aquilo que eu aprendo. Me ajude a viver a tua palavra. Me ajude a ser um cristão na prática e não um cristão na teoria. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Pedimos que a tua graça esteja sobre nós, a tua mão esteja estendida sobre nós, nos abençoando, nos fortalecendo, nos guiando, nos conduzindo, Senhor. Ajuda-nos a praticarmos a tua palavra. Começa em mim, Senhor. Dá-nos a graça de podermos executar aquilo que aprendemos. Ajuda-nos a orar um pouco mais, a jejuar um pouco mais, a ler um pouco mais a tua palavra, a congregarmos com alegria, com disposição, com ânimo, a soltarmos as pedras e estendermos as mãos. Nos ajude a sermos um povo que viva para agradar o céu, que olhe para o Senhor, que deseje chegar na glória eterna, vivendo uma vida em fidelidade e compromisso com o Senhor. Dai-nos esta graça e confirma sobre nós tudo aquilo que precisamos. Olha para cada um, suas necessidades, suas carências. Alcança-nos, Pai, e ajuda-nos a perseverar um pouco mais. Assim é o que pedimos e concordamos em o nome de Jesus. Amém e